Aí você tem aqui a criação do ser humano. Nós já falamos que o corpo na Bíblia, ele foi criado para a glória de quem? Para a glória de Deus. É tão tal que se você pegar essa palavra soma, ou essa palavra bassá, ou essa palavra Adam, Adamá, da terra, tudo é importante. Agora, a diferença é que a Bíblia diz em Gênesis 2,7, soprou nas suas, e o homem se tornou o quê? A nenhum animal Deus fez isso como fez com o homem. Isso mostra intimidade, isso mostra comunhão, isso mostra perfeição. Ou seja, o homem, a criação do homem, do ser humano, é que ele foi feito à imagem e à semelhança de, ele tem a personalidade de Deus, capacidade pensante, criativa, racional, espiritual. Nós já falamos isso aqui. Então, esse homem, ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando nós falamos que ele é a semelhança, isso aqui o difere do animal, não é isso? Essa semelhança, essa imagem, ela vai ficar comprometida na queda, mas aí quando você vai para Romanos 8:29, o trabalho de Jesus Cristo é resgatar em nós essa imagem, é restaurar, não é isso? Então você pode observar, de onde o homem veio? O homem veio de Deus. Toda a raça humana, Atos 16:27, a Bíblia diz que ele criou de um só todos. Ou seja, a fonte da origem humana, quem é? É Deus. O homem é um ser espiritual e racional. Pronto. Em Gênesis você tem duas narrativas. A narrativa do capítulo 1, que mostra o geral, homem e mulher sendo criados, e a narrativa do capítulo 2, que trata o detalhe da formação do homem e da mulher. Pronto. Mas nenhuma é desconexa com a outra. Então você tem essas características, ok? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando nós analisamos aqui, correndo aqui. Nós temos as duas naturezas do homem. Nós temos a natureza externa, que é chamado de quê? Carne. E o que mais? Corpo, não é isso? Nós falamos agora há pouco sobre bassar, né? Do hebraico, bassar, que se refere à carne. No grego nós temos a palavra sarx, que é a palavra carne. O interessante é que quando nós vamos para o Novo Testamento, o texto vai te dizer quando é carne natural e quando é carne em referência à natureza pecaminosa. Nesse capítulo aqui e em outros, Paulo está falando da natureza que é chamada de pecado original. Então, a parte da natureza externa é o que fica pelo lado de fora. Que para expressar ela nós temos a palavra carne e a palavra o quê? Corpo. Aí nós temos a parte interna. Que essa parte interna é chamada de quê? De espírito. É chamada de quê? De alma. Também é chamado de homem interior. Ok? Então você tem essas colocações como nós estamos falando aqui. Corpo e alma na Bíblia, às vezes se intercalam, são intercambiáveis nesse sentido aí, não é assim? Como você também pode analisar que nós temos essas questões que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, nós podemos analisar algumas questões que eu coloco aqui. Primeiro, qual é a visão e o conceito secular do corpo? Vamos tratar isso aqui rapidamente. Eu coloquei, são 10, pastor Zé. Mas em 1 minuto eu vou dizer para ti. Depois tu pode pesquisar lá na tua casa, bem direitinho. 10. O povo do mundo, na concepção moderna, eles dizem que essa questão de corpo, e é verdade, isso aí nós não podemos discordar, essa questão de corpo, alma e espírito, a concepção ela não é unilateral, ela não tem apenas uma ideia uníssona, porque não há uma conexão ou uma harmonia nesse assunto, porque cada religião e cada povo tem a sua cultura, tem a sua formação histórica e tem a sua tradição também teológica, não é assim? Então, vai variar muito essa questão da visão, do conceito secular do corpo. Não é só a ideia, o cristianismo tem a ideia, mas o budismo tem uma ideia, a ciência tem uma ideia. Então, por exemplo, se você pegar o materialismo científico, ele vai dizer que o corpo é simplesmente um sistema biológico complexo e organizado. Um médico, quando ele vai lidar com o corpo, ele não vai procurar onde é que está a alma aqui. Ele procura? Pronto, vou ter que cuidar aqui nessa operação aqui do coração, porque eu não quero ferir a alma. Ele sabe onde é que está a alma? Então pronto. Quando ele está abrindo a cabeça de alguém, ele vê o cérebro, ele só vou ver o que ele está pensando aqui. Aparece? Então pronto. Para a ciência, para o materialismo, o homem é apenas esse complexo altamente orgânico, e o corpo é simplesmente uma máquina
biológica. Segundo lugar, reducionismo. O reducionismo diz que o corpo do homem é simplesmente algo com as moléculas, as células e os átomos. Só reduz o homem a isso. Pronto. A visão da evolução, a evolução que vem de Darwin, nós não cremos, mas eu estou dando a ideia do... Eles vão dizer que a ideia do corpo, nessa evolução, é que o corpo simplesmente, a evolução trouxe algo que esse homem passou a se adaptar com a sua estrutura física a determinados lugares. Ou seja, esse corpo forte, esse corpo dinâmico, ele tem mais chance de sobrevivência. Então, ele atrelou aí a esse resultado dessas questões da adaptação do ambiente. Na perspectiva médica, o corpo é simplesmente um objeto que precisa ser precavido das doenças. Ou seja, o corpo adoece, o corpo envelhece. É assim que a medicina vai dizer. Rapaz, não, isso aí já faz parte, não é assim? Pronto. É porque você está envelhecendo, é assim que a medicina trata o corpo. Corporeidade e identidade. É uma perspectiva cultural e filosófica em que o ser humano ele é visto como uma identidade pessoal. Ele é misturado dessa identidade e desse corpo. No direito, como é que o direito vê o corpo? Aí o direito vê. Se você quer analisar, qualquer advogado, na hora que ferir teu corpo, ele diz, bora entrar com processo, rapaz. Tu tem direito à indenização, não é assim? O corpo é um objeto jurídico que tem seus efeitos legais. Pronto. É por isso que quando você vai fazer uma cirurgia plástica, os médicos pedem para assinar um termozinho. Porque qualquer erro dele na cirurgia, na plástica, aí o advogado entra porque ele feriu o teu corpo, aquele objeto material. É assim que eles olham para o corpo. Saúde mental. Aí você já vem para a psicologia, que a psicologia ela vai ver seu corpo não apenas como um amontoado de ossos, mas também você é um ser com emoção, com sentimentos, e aí você tem mente e você tem corpo. Então, observem bem que se você analisar o corpo na biologia, é apenas uma máquina química. Na filosofia, a filosofia ela vai dizer que o corpo tem o seu aspecto cultural e também é ligado tanto ao corpo como à mente. René Descartes vai dizer, penso logo existo, o ego cogito. Então ele falava do corpo e a mente. Na psicologia, você é corpo, mas você tem mente, você tem emoção, você tem sentimentos, você tem desejo. Agora, na pós-modernidade, o corpo é uma construção histórica. Tudo que você tem, essa questão da beleza, do sexo, essa ideia que você tem aí, a pós-modernidade ela já tem uma outra concepção e ela vai dar uma liberdade tremenda para o corpo que vai resultar em libertinagem. E na teologia o teu corpo veio de Deus, o teu corpo é uma bênção, o teu corpo, ele recebeu a capacitação da vida que vem de Deus. A teologia mostra o teu corpo como um presente. Então o corpo não é feio, o corpo não é sujo, o corpo não é nojento, o corpo é uma bênção de Deus. Fale lá. E na teologia bíblica o corpo é tão importante que vai haver ressurreição, que os gregos desprezavam, que o corpo não presta, os indianos também, e sem fundamento, porque já que o corpo não presta, e quando a pessoa peca através do orgulho, do ódio, quem peca? Isso. É a alma, o espírito ou o corpo? Então a Bíblia acha tão interessante o corpo, que essa ideia de ressurreição é tão abordada, principalmente nas cartas paulinas, né? Isso. Por isso que nós estamos falando aqui, que já respondemos, o corpo na Bíblia é templo do Espírito Santo, o corpo na Bíblia veio de Deus, não é produto da evolução, não é produto de algo infortuito, não é produto de uma criação aleatória. O corpo é uma bênção por isso que tem que ter seus aspectos éticos e morais nas ações relacionadas ao corpo. Olha, aqui nessa visão da pós-modernidade, como eles vão dando liberdade para o corpo, aí entra aquela ideia aqui da questão do transgênero, a questão do aborto, a questão do sexo livre, tudo porque eles têm uma nova ideia sobre o corpo, sem a dimensão espiritual do corpo, ok? Segundo, a criação do ser humano na perspectiva bíblica. Na criação, nós podemos analisar que Gênesis 1:26, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. Isso dignifica o homem. É muito importante nós atentarmos para isso. Homem e mulher, eles compartilham da natureza divina. Eles compartilham da essência de Deus. O homem não é uma essência de um macaco. O homem não é produto de uma evolução. A Bíblia ela tem um registro mais lindo para a criação do homem.
O propósito do ser humano, a Bíblia diz que eles foram criados para governar a terra, eles foram criados tendo a imagem de Deus, eles foram criados de modo especial para louvarem ao Criador. Isso está claro. Aí a queda e o pecado, meus irmãos, ele trouxe separação, ele trouxe dor, ele trouxe sofrimento, ele trouxe a imortalidade. Mesmo com essa queda que nós podemos analisar, a queda do homem, a Bíblia diz que o Senhor providenciou um meio de redenção, está lá em Gênesis 3, 21, 22, para o bem da humanidade, né? Então, essa imagem de Deus no homem, ela traz a dignidade, ela traz a responsabilidade, e é isso que o direito valoriza. O direito, quando ele vai olhar para o ser humano, ele não está olhando como um animal, ele vê um objeto, ele vê um ser humano digno, capaz e inteligente. Tudo isso é uma construção bíblica e maravilhosa. Mas nós podemos analisar aqui outra coisa, como o pecado afetou biblicamente o homem. Eu coloquei aqui aproximadamente 9 coisas. A primeira coisa que o homem pecou, ele trouxe o pecado original, que passou a dar ênfase à natureza carnal pecaminosa. O homem passou a ter uma natureza pecaminosa. Ou seja, essa desobediência, ela trouxe o homem para a inclinação carnal. Romanos 8:8. A Bíblia diz que aquele que pende para a carne, ele só pende para a obra da carne, né? Assim, e a Bíblia diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Segundo, o pecado, Romanos 5:12, trouxe a morte. Terceiro, separação de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3:23, e separados ficaram da glória de Deus. Trabalho difícil, quando você vê Gênesis 3:17 e 19, a Bíblia diz que o trabalho antigamente era uma bênção, mas por causa do pecado agora era com luta, era com suor, era com tristeza, era com pesar. Sofrimento e doença, Gênesis capítulo 1, 2, 3, antes não havia células malignas, não havia poluição ambiental, não havia nada de enfermidade, isso só veio depois do pecado. Então, quando entrou o pecado, as células malignas surgiram, de modo que você, querendo ou não, o teu próprio corpo ele é cheio de células malignas. Eu li de um autor que ele disse que se você se trancar num quarto e não comer e não beber, as células malignas elas vão te devorar, não é assim? Então, trouxe isso. Aí tem também hoje a questão da estrutura moral e ética. Quando o homem pecou, ele se tornou liberal, libertino, e aí foi necessário Deus estabelecer padrões de ética e moral para dar um freio nesse homem, ok? E aí, o nosso livre-arbítrio, ele ficou contaminado ou não ficou? Ele ficou contaminado. E aí vai entrar, talvez os calvinistas vão dizer, olha aí como nós estamos certos. Porque também o livre-arbítrio do homem ficou depravado, dominado pela inclinação carnal e pecaminosa. Vocês estão certos. Mas se lembre de uma coisa, quem vai levantar o homem caído não é o livre-arbítrio dele, é a palavra que está sendo pregada. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir o quê? Então, quando ele começa a escutar a palavra, aí o Espírito Santo vai colocar nele aquela verdade para aquele homem que está morto espiritualmente, e aí ele que está morto, sabe quem é que explica isso? Na teologia até foi lançado pela CPAD, Charles Finney. Ele diz que quando a Bíblia fala que o homem é depravado, que o homem é imoral, não quer dizer que o homem na sua essência é totalmente desregrado. Ele tem um senso das coisas. Agora, a palavra e a ação do Espírito Santo vai ajudar ele a responder com eficácia aquilo que o Senhor Deus está chamando. Ok? Mas o nosso livre-arbítrio, os nossos desejos, as nossas inclinações, todas ficaram contaminadas? Todas ficaram contaminadas. Só mesmo a ação do Espírito Santo. Ok? E aí, nós temos aqui essa briga teológica ao longo do tempo, tricotomia e dicotomia. Se vocês analisarem, a dicotomia, ela tem um peso maior no campo teológico. Nós das Assembleias de Deus e pela nossa declaração de fé, nós somos tricotômicos. Mas a dicotomia, ela tem um peso maior, ela tem uma aceitação maior. Mas o Gilberto Piquerini diz que o fato de ter um peso maior e uma aceitação maior, não quer dizer que seja a corrente mais correta. Na verdade, querendo ou não, a dicotomia, ela segue mais um viés filosófico. Se vocês pegarem a maioria dos filósofos, eles eram
dicotômicos. Eram dicotômicos. Vamos pegar, por exemplo, aqui o René Descartes, que ele vai falar do dualismo cartesiano, ele vai falar do dualismo interativo, ele vai falar do dualismo cartesiano, ele vai dizer que o homem é mente ou alma e ele é corpo. Então, são duas coisas distintas. Aí depois ele vai falar sobre o monismo, que são dois: monismo metafísico e o monismo idealista. No caso do monismo materialista, você tem aí que ele afirma que tudo existe, que tudo que existe inclui a mente e a consciência. É uma manifestação da matéria, estando sujeito às leis naturais. A mente é considerada uma função do cérebro. Esse é o monismo materialista. O monismo idealista, a mente é vista como a realidade fundamental. E o corpo e o mundo físico são considerados manifestações ou projeções da mente. Olha como é que ele explica isso. Então, eles seguem essa ideia, e aí muitos teólogos adotaram o que é chamado de dicotomia. Para isso, eles usam o verso 2, aliás, eles usam Gênesis 2, verso 7, Mateus 10, 28, né? Não tenhas medo daquele que pode matar o corpo, não é isso? E não pode matar a alma. Aí eles dizem, onde é que está o espírito aí? Não é assim? Onde é que está o espírito? Mas é intercambiáveis. Às vezes aparece a palavra alma, às vezes aparece a palavra espírito. E a tricotomia? Aí a tricotomia que diz que o homem é composto de três partes. Quais são elas? Corpo, alma e espírito. Quais são elas? Vamos lá? Corpo, que? Alma e espírito, né? Isso é muito simples. O corpo é o invólucro, é a bainha da alma, né? Assim como dizia Maiperma. O corpo é a parte matéria e a alma é a parte matéria que está junta com quem? Com o corpo. Quando o corpo sai, a alma e o espírito são desembainhados, não ficam no corpo. O que vai para a sepultura é só o quê? É só o corpo. Mas essas duas aqui, ainda que elas sejam distintas, porque o espírito é a parte na qual Deus se como, essa alma aqui estaria a parte das emoções, dos desejos, não era assim? Então, aqui, quando o homem morre, sai o corpo. Mas esse corpo, Deus vai precisar ele, porque ele vai ser glorificado. Pronto. Essa alma e o espírito, apesar de elas serem distintas, mas elas são inseparáveis, que dentro do contexto bíblico, ora aparece a palavra alma relacionada a espírito, e ora aparece a palavra espírito relacionada. As duas, elas são inseparáveis, ok? Então, você tem toda essa estrutura que eu estou colocando aqui, ó. Essa parte aqui que nós estamos explicando. E por fim, nós falamos aqui a visão secular do corpo, que nós já demos aqui na teologia, na filosofia, na psicologia. Medite nisso, que Deus te abençoe para sempre.